Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia e o vídeo de hoje traz uma convidada especial. Esses tempos eu pedi lá no meu Instagram para vocês me darem sugestões de temas e uma pessoa maravilhosa me sugeriu um tema incrível, então eu tive que trazê-la aqui. Oi, gente, eu sou a Thaís, eu faço Ciências Sociais na Unicamp e hoje eu tô aqui para falar sobre racismo reverso. A primeira coisa é o que seria o racismo reverso? O racismo reverso ele é definido como atos discriminatórios praticados da minoria para a maioria. E Thaís, por que o racismo reverso não existe? Talvez seja mais fácil entender por que ele não existe sabendo o que significa o racismo, né? O que ele é. O racismo, ele se caracteriza por um conjunto de elementos apoiados sobre fatores sociais, étnicos, econômicos, religiosos, culturais, que estabelecem uma relação de inferioridade a determinados grupos étnicos. Para entender a questão do racismo no Brasil e do racismo como um todo, é preciso acreditar na história e saber que existiu a escravidão, que existiu a colonização. Essa corrida pelo poder, né, iniciada pelos europeus e depois pelos Estados Unidos e outros grupos, toda essa corrida ela foi focada numa coisa só, o poder. E o poder, ele não é só em relação ao dinheiro, ele consiste em você ter poder sobre o dinheiro, sobre as pessoas, sobre uma cultura, sobre a forma como elas se vestem, sobre o que elas consomem. É uma estrutura, é uma forma de dominação. O racismo ele é uma forma de dominação. Além da exclusão, ele é uma forma de dominação e de conter e colocar num grupo separado negros e brancos, como se fossem coisas diferentes, como se um fosse melhor que o outro. E dizer que racismo reverso existe é só uma forma para tentar deslegitimar os movimentos negros, os movimentos que tentam, de alguma forma, dar luz às habilidades, aos conhecimentos, a tudo que é negro, periférico, que são das consideradas minorias. Então, a gente tem que pensar o que tem de racista na nossa sociedade e que não faz sentido você usar o termo racismo reverso porque alguém te chamou de branquela. Isso é no máximo um bullying, uma discriminação, mas isso a gente não pode falar que é racismo, porque o racismo ele tem um conteúdo histórico e social, ele tem um peso. Você usar o termo racismo, ele tem um significado muito maior do que uma discriminação. Já que ele não existe, por que tem pessoas que ainda defendem essa ideia? Bom, porque existem essas pessoas que falam que o racismo reverso existe. O que isso implica, né, para nossa sociedade? Ao afirmar que aquilo que você sofreu é uma forma de racismo reverso, na minha visão, não passa de colocar os privilégios brancos em xeque, a pessoa se sente ameaçada por aquilo que ela é, por aqueles privilégios que ela tem. Os privilégios brancos, eles foram conquistados a partir da exploração de outras pessoas, a partir do controle do Estado que sistematicamente excluiu um grupo e deu riquezas, deu privilégios, deu voz a outros. Então, quando você contesta esse privilégio branco, o que acontece é uma explosão de raiva, uma forma de falar, de tentar te deslegitimar, falar que aquilo que eles têm é porque eles mereceram, é porque eles lutaram o suficiente, como se os negros e a classe e os pobres não lutassem constantemente pelas próprias vidas para não morrer de fome. O racismo ele gera desigualdade e a classe dominante, os brancos, eles não estão nem aí para colocar aquilo, para dar voz àquilo e mudar esse tipo de sistema. Porque tudo que ameaça o privilégio branco precisa ser combatido. Se você assistiu o vídeo até o final, nós colocaremos exemplos do que é o questionamento dos privilégios brancos e como essas questões afloram quando você coloca o privilégio branco em xeque. A pergunta que eu tô mais, assim, ansiosa pra fazer, e eu quero muito ouvir a sua resposta, é:
papel das pessoas brancas na luta antirracista? Qual o papel das pessoas brancas na luta antirracista? Primeiro, não seja racista. Mas você vai me falar, nossa, Thaís, mas como eu faço isso? Como eu vou saber se eu tô sendo racista ou não? Bom, você pode pensar antes de falar, porque às vezes o problema é pensar antes de falar. E se você parar para reparar no que você está falando, nas frases que você está reproduzindo, nos comportamentos, você vai perceber que aquilo é racista. E eu vou dar alguns exemplos de frases que são racistas para deixar claro como as pessoas brancas elas podem se policiar para não cometerem esse tipo de ato. Quando a gente fala a coisa tá preta, você sabe que não é uma coisa boa. E isso é uma frase que ela é utilizada na nossa sociedade constantemente. E as pessoas usam e elas não pensam, poxa, mas por que a coisa tá preta e não a coisa tá branca? Isso significa o quê? Que a coisa tá preta, a coisa tá feia, tá pegando fogo, tipo, tá fora de controle, vixe, fudeu. Quando você fala, eu senti uma inveja branca é considerado uma inveja boa. Então, né, sempre colocam na nossa sociedade o branco como bom e o preto como ruim, o sujo, o mal. Então, essa contraposição entre o bem e o mal, ela é uma forma de você sustentar relações racistas, pensamentos racistas, que às vezes as pessoas elas não se dão conta que aquilo tem uma raiz racista, mas elas reproduzem porque é aquilo que está no cotidiano delas. E muitas vezes o racismo ele não é visto como algo que está escancarado para a sociedade. Ele se constitui a partir de pequenos atos, pequenos detalhes que vão entrando ali no senso comum, na normalidade, e quando as pessoas se dão conta, aquilo já está instaurado, já está ali tão enraizado que é difícil você diferenciar e você colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quando eu vou no shopping, eu entro numa loja e aí o segurança começa a me seguir, como se eu fosse roubar a loja, sendo que, não faz sentido isso, mas aí você pensa, por que eu estou sendo seguida numa loja? Será que é porque eu sou negra? Será que é porque eu pareço pobre, que eu não tenho dinheiro para comprar aquilo, então eu vou roubar? Não é? Então, existem certos tipos de comportamento que você já sabe que eles são racistas. Certas pessoas que dizem, a gente é preto, mas é limpinho. Ou você é preto, mas é limpinho. Você é educado. Como se o negro não pudesse ser educado, não pudesse estudar, não pudesse ler, frequentar a faculdade, tivesse um bom emprego. Nossa, mas como você conseguiu isso? Tivesse num carro da hora, e aí falar, nossa, mas como você comprou esse carro? Como se as pessoas não pudessem, como se esse lugar da sociedade não pertencesse a elas, como se essas pessoas tivessem que constantemente se colocar numa posição de inferioridade porque elas não são dignas daquilo. E, gente, isso não é verdade, né? A gente entende isso, que esses lugares, eles precisam ser ocupados por pessoas negras, as pessoas negras, elas precisam ter voz, elas precisam chegar nesses lugares e serem reconhecidas por tudo aquilo, por toda a luta que elas tiveram para chegar lá, porque não é fácil para ninguém. Então, amigo branco, quando você estiver presenciando alguma cena racista, algum comportamento, às vezes as pessoas que estão sofrendo aquilo, elas não têm a coragem de denunciar, porque elas sabem como elas vão ser tratadas ao longo desse processo. Então, quando você estiver presenciando uma cena racista, denuncie, porque racismo é crime. Bom, gente, é isso por hoje. Eu queria agradecer, assim, muito, 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 muito a Thaís por ter sugerido esse tema, por ter vindo aqui falar comigo. Não aqui fisicamente, mas enfim, né? E por ter dado essa explicação que eu achei, assim, incrível. Eu jamais conseguiria falar desse tema sozinha aqui no canal. Eu acho que nem sentido faria. Mas, enfim, eu senti, assim, uma importância, porque é uma conversa que eu ouço com uma certa frequência, assim, em espaços que tem mais pessoas brancas como eu. Bom, então é isso por hoje e até semana que vem, gente. Tchau, tchau.
Nós colocaremos exemplos do que é o questionamento dos privilégios brancos. Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci. Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci. Porra! Não tenho culpa se ela não tem um pai que oferece emprego pra ela. Caralho!